para aniquilar o pecado. O que é aniquilar o pecado aqui? Aqui a palavrinha que aparece aqui foi traduzida como aniquilar, mas o sentido aqui é remover ou anular. Ele se manifestou uma vez por todas para anular o pecado. Como? Como ele anulou o pecado? Eu não peco mais? Eu peco. Como ele anulou o pecado? Eu não vou pecar amanhã? Vou pecar amanhã, eu sou pecador. Como é que ele anulou o pecado? Como é que ele removeu o pecado? Aqui é a remoção, é a anulação no sentido sacrificial. O sacrifício remove a culpa do pecado. Então, como é que ele anulou o pecado? Ele anulou a culpa do pecado. Então, quem crê em Cristo, quando crê em Cristo, ele tem uma culpa nele. Que culpa é essa? É a culpa do pecado. O pecado gera culpa, é um crime. O pecado é um crime contra Deus. E esse crime gera o quê? Gera culpa. E culpa gera o quê? Condenação, claro. Mas o que Cristo fez? Cristo morreu para aniquilar o pecado. Como? Para anular o pecado. Como? Anular a culpa do pecado. Então quem crê nele, a culpa do pecado que essa pessoa tem é anulada. Não tem mais culpa essa pessoa. Aí Deus olha para essa pessoa e ele vê que ela creu em Cristo, ele olha para essa pessoa e fala assim, olha, o pecado, ela pecou, essa pessoa pecou. O pecado de Adão está sobre ela, e ela pecou também. Mas a culpa dos pecados dela estão anuladas. É isso. Cristo se sacrificou uma vez por todas para anular a culpa desses pecados. Todos os pecados dela, todos, os pecados dela tiveram as suas culpas removidas. Ele anulou o pecado daquela vida, ele tirou a culpa do pecado daquela vida. Foi isso que ele fez. Então por que eu tenho que confessar os nossos pecados para ele me purificar? Nós temos que fazer isso para restaurar a nossa comunhão com Deus. Nós temos que fazer isso porque o pecado faz com que a nossa comunhão com Deus sofra abalos. Mas eu não tenho que fazer isso para ganhar a salvação de novo. Não. Porque a nossa culpa foi removida. Eu era culpado. Mas quando eu criei em Jesus, a culpa do meu pecado foi removida. Ele morreu para aniquilar essa culpa, remover essa culpa, anular essa culpa. Essa culpa é que leva para o inferno, mas ele removeu essa culpa. Essa culpa é que gera condenação, mas ele removeu essa culpa. E agora então, ele olha para mim e fala, olha, eu sei que ele é imperfeito, eu sei que ele ainda é um pecador, mas a culpa dele foi removida e não existe mais. Ele foi justificado e ele sendo justificado está livre de condenação. A culpa dele não existe mais. Cristo morreu para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, a culpa do pecado. Esse é o ensino do versículo 26. É por isso que os sacrifícios eram feitos, para tentar resolver o problema da culpa. Não resolvia, mas o sacrifício de Cristo foi eficaz, porque resolve o problema da culpa, que é o que leva à condenação eterna. Se você ainda não é crente, lembre-se, você tem a culpa do pecado sobre você. E essa culpa gera condenação. Essa culpa gera uma sentença condenatória. O que você tem que fazer? Você tem que dizer, Senhor, eu creio em Jesus Cristo como meu Redentor. Eu quero pedir que os benefícios do sacrifício dele, realizado uma vez por todas, eu quero pedir que os benefícios do sacrifício dele sejam aplicados a mim. E desse modo, ele anule o meu pecado. Anule a culpa do meu pecado. Para que anulando a culpa, a minha condenação seja cancelada. E eu possa então desfrutar da sua presença um dia, para sempre, na eternidade. É isso que você tem que fazer se você quer desfrutar da salvação que Cristo dá.